Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A palavra é do livro de São Lucas, no capítulo 16. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O acúmulo de riquezas e a insensibilidade para com os pobres são graves pecados que a Igreja nos ensina. Será que o rico apresentado por Jesus na parábola de hoje foi para o inferno por ser rico? Eu já adianto que não. Não sabemos como ele ficou rico, mas entendemos esta riqueza como dons de Deus ou como fonte de regozijo para aquele homem. O erro dele foi usar tudo o que ele tinha em proveito de si mesmo. Ele tinha olhos apenas para suas necessidades. E daí a pergunta: se é rico para quê? Apenas para o deleite pessoal? Para que servem as grandes fortunas? Para ostentá-las e levar uma vida totalmente distante dos dramas daqueles que nem sempre têm o que comer? Será que esta insensibilidade agrada a Deus? Não, de forma alguma. O pobre que estava à porta do rico nem era percebido por ele. E o mais importante para aquele homem era a fartura que estava à sua mesa. Aquilo que deveria ter sido usado para aproximá-lo dos outros, ele usou para criar um abismo de insensibilidade, de muita mesquinhez. Tanto é que o cachorro era mais sensível do que aquele rico. O cachorro lambia as feridas do pobre Lázaro, como que cuidando dele. Já o rico não percebia a sua porta com fome. Eu quero dizer algo para você. Trabalhe, lute, progrida materialmente. Deus de forma alguma quer a pobreza, mas a riqueza não pode nos fazer insensíveis àqueles que nada têm. Se você tem bens, se você estudou, se você tem conhecimento, se você domina alguma técnica, não esqueça, é tudo bondade do Criador. Então, seja bondoso também. O risco é sermos muito vaidosos, absolutizarmos o que nós possuímos ou aquilo que nós conquistamos. Estas conquistas são apenas meios de sermos um dom na vida das pessoas e não uma maldição. Noutra passagem, Jesus nos ensinou que aquilo que nós temos deve ser usado para fazermos amigos, para edificarmos a vida dos irmãos. O rico avarento da passagem de hoje era tão pobre, mas tão pobre, que só tinha dinheiro e o seu ego muito inflamado. Tudo o que possuía se tornou uma maldição, pois o afastou da vida das pessoas, e o abismo, que começou no tempo por sua mesquinhez, por sua insensibilidade, se arrastou para toda a eternidade. Tanto é que Abraão disse para ele que havia um abismo onde ele estava, no inferno, e onde Abraão e Lázaro estavam, que era o céu. Este abismo, insisto, começou lá na porta, quando ele foi incapaz de perceber o pobre Lázaro. Ali, um pequeno rasgo na terra que
Começou ali, diante dos olhos dele, por conta da insensibilidade, e com o passar do tempo se tornou um grande abismo que o levou para a eternidade, não junto de Deus, mas afastado do Senhor, naquilo que nós chamamos inferno. O que aprendemos então com a palavra de hoje? Cuidemos com os abismos que nós criamos nas nossas relações, ou os abismos que nós criamos com aquilo que achamos que possuímos. Abismos que começam no tempo, aqui na terra, se não forem superados enquanto há tempo, se tornam eternos e nos afastarão de Deus. Que aquilo que temos seja um bem para a nossa salvação e jamais nos afaste daqueles que mais precisam. Você já se deu conta que todo abismo na nossa vida um dia começou como uma pequena fresta, um pequeno descuido? Este é um alerta muito sério para a nossa vida. Quase ninguém perde uma relação, perde a fé ou perde a própria sensibilidade de uma vez só. Tudo começa nas pequenas frestas do nosso cotidiano, quando nós deixamos de escutar com atenção, quando a pressa nos torna indiferentes, ou então quando o outro deixa de ser prioridade e passa a ser apenas mais um detalhe da nossa rotina. Eu acredito também que as grandes distâncias da nossa vida, elas nascem sempre assim. Primeiro, uma pequena indiferença, depois um silêncio que se prolonga, depois um coração que já não se comove mais como antes, e o que era apenas uma fresta, aos poucos se transforma em um abismo. Muitas relações elas terminam assim, muitas amizades se perdem assim, e muitas vezes até a relação com Deus ela se enfraquece desse modo silencioso, com as pequenas frestas do nosso dia a dia. E aqui é uma espécie de sabedoria espiritual muito antiga e ao mesmo tempo muito nova. É necessário sempre vigiar as pequenas frestas do nosso coração. Quem cuida das pequenas frestas protege os grandes vínculos da vida, porque os abismos que destroem nossa existência quase sempre começaram em algo muito pequeno, que no início não parecia ter importância, inofensivo. E eu particularmente acredito muito nisto. Nós precisamos vigiar essas pequenas frestas, esses descuidos do nosso coração. Aquilo que hoje é abismo, um dia, sim, um dia foi uma pequena fresta. Esteve ali, quem sabe na nossa porta, diante dos nossos olhos. Não sejamos indiferentes, não nos acomodemos com aquilo que cria distâncias e aos poucos nos rouba a sensibilidade da presença. Que Deus abençoe o seu coração, que abençoe a sua jornada e que durante esse dia você experimente paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora o 16º propósito para esse tempo da Quaresma. Hoje você vai se preparar para o sacramento da confissão. Não há necessidade de fazer hoje, mas prepare-se bem, faça um bom exame de consciência, coloque a sua vida diante de Deus e no papel coloque suas misérias, os seus pecados e no momento oportuno, antes da Semana Santa, você fará a sua confissão. Excelente dia, paz e até o meio-dia, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.